Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula, ainda sobre o behaviorismo radical. Então, mais uma vez, Skinner ele propõe estudar os eventos privados, tá? Então, assim, o que acontece? Skinner ele vai separar essa de que existe um mundo interno e existe um mundo externo. Não, existe o sujeito comportar-se de uma forma geral. Na verdade, Skinner ele vem e ele quebra essa equação de que eventos internos são necessariamente eventos mentais. Então, ele não vê dessa forma, não trabalha dessa forma. Então, ele quebra essa equação, porque é um evento interno, logo é um evento mental e eu não sou mentalista. Então, não é bem por aí. Aquilo que é privado, aquilo que diz respeito a mim, as minhas sensações, as minhas emoções, também são comportamentos. Tá? Então, vamos lá. O behaviorismo radical propõe que existam dois tipos de transações entre o comportamento e o ambiente. Consequências seletivas, que ocorrem após um comportamento e que modificam a probabilidade futura de ocorrerem comportamentos equivalentes, isto é, da mesma classe. O organismo ele responde a um comportamento aqui. Esse comportamento ele é seguido de uma consequência e essa consequência ela vai me dizer se eu volto a me comportar dessa forma ou não. Tá? Vale ressaltar que comportamento não é o movimentar-se do corpo humano. Tá? Falei no primeiro vídeo que é daquilo que a gente faz, fala e pensa, e esse comportamento é essa interação entre o organismo e o ambiente. Tá? Vamos lá. Outro, contextos que estabelecem a ocasião para o comportamento ser afetado por essas consequências e que, portanto, ocorre antes do comportamento e que igualmente afetaria a probabilidade futura da ocorrência de comportamentos equivalentes. Nós estamos falando nessas duas situações aqui de contingência. Há estímulos discriminativos, há situações que vão sinalizar que um comportamento vai acontecer devido à história. Lembra que eu falei que o comportamento, a avaliação desse comportamento, a análise desse comportamento é baseado também na história de vida do sujeito. Então, às vezes, acontecem situações que sinalizam que o comportamento, que o organismo, que o sujeito vai se comportar de uma determinada forma. Cadê? Nunca passa. Cadê? Passou. Vamos lá, deixa eu mudar aqui para melhorar para vocês. Aí eu fico com o rosto vermelho, parecendo... Não vou fazer nenhum comentário de cunho político. Gente, essa aqui no canto é a Maria Flor, viu? Tô vendo ela aqui, é a minha boneca preferida. Behaviorismo radical ainda. Para o behaviorismo radical, a mente e as emoções e o sistema nervoso não seriam os organizadores ou os iniciadores do comportar-se. Ao invés de recorrer a mecanismos ou entidades subjacentes ao comportamento, as emoções de Aristóteles, as faculdades da alma da Escolástica, a agressão, a territorialidade da etologia, os mapas de Tolman, o hábito de rua, a memória dos neurólogos, a reestruturação cognitiva de Mahoney, o self de Diz, Bandura e tantos outros. O behaviorismo radical faz uma pergunta muito simples. Como esse organismo existe no mundo? Tá? Existiu o behaviorismo metodológico, o behaviorismo metodológico de Watson, e o Watson ele traz essa psicologia do estímulo-resposta altamente criticada, como nós já falamos sobre isso. Depois de Watson, nós tivemos várias outras pessoas que estudaram também o comportamento, que falaram, poxa, só isso aqui não explica, não é somente essa relação entre estímulo e essa resposta, não é somente a mudança no ambiente ou em parte do ambiente que vai eliciar a resposta. Aqui acontecem muitas coisas, então vários outros pensadores, vários outros estudiosos também começaram a fazer as suas pesquisas e seus estudos diante disso. Poderíamos chamar de behavioristas mediacionais,
behaviorista cognitivistas, enfim, porque eles trouxeram as suas explicações. Não vamos entrar por esse lado, mas é válido você fazer as suas pesquisas também. Temos Hu, temos Thorndike e diversos outros. Leis de efeito, tem uns que são os mapas. Então, assim, quando acontece algo aqui fora, nesse ambiente, houve aqui um estímulo, então vai passar pelo meu sistema nervoso central, então vai passar pelas sensações, aí tem esses mapas, enfim, há várias outras explicações. Aí onde é que entra, antes de chegar no behaviorismo radical? Que, como diz a minha mãe, no frigir dos ovos, o behaviorismo nasce, o behaviorismo metodológico nasce, opondo-se às ideias mentalistas, mas acaba caindo nas ideias mentalistas. Tá? Eu não tenho uma explicação, então eu acabo recorrendo ao sistema nervoso central, acabo recorrendo às cognições, acabo recorrendo à questão da consciência, entende? Então acabam cometendo os mesmos erros. Por isso também que nós podemos chamar o behaviorismo desse behaviorismo radical. Tá? Próximo. Então, muito rapidamente falamos sobre o behaviorismo, que é a filosofia dessa ciência, que é a análise do comportamento, tá? Essa base filosófica. Toda ciência, pessoal, tem a sua filosofia. Toda ciência ela tem esse embasamento filosófico. E essa ciência é a análise experimental do comportamento, tá? A ciência da análise do comportamento possui diversos conhecimentos fundamentais que são utilizados em aba. Esses conhecimentos vêm de onde? Esses conhecimentos vêm da análise experimental do comportamento. Eu levo para o laboratório, eu não preciso fazer aquele experimento tal como nós estudamos com Pavlov, aqueles experimentos, o sujeito experimentar um cachorro e tal, não. Mas há todo um rigor, há todo passo a passo que a gente precisa fazer para fazer experimentos com variáveis dependentes, independentes, enfim, e produzir esse conhecimento. Eu costumo falar que a análise experimental do comportamento, ela vai trazer o estudo dos processos. Então, tem processos comportamentais. Esses processos, todos nós, seres vivos, humanos, infra-humanos, nós participamos, nós temos, vou usar essa expressão. Essa questão dos processos comportamentais. Então, nós vamos falar de reforço, vamos falar de punição, vamos falar de extinção. Falamos de extinção respondente nas outras aulas, mas há também a extinção operante. Vamos falar sobre reforço contínuo, vamos falar sobre modelagem, enfim, diversos outros. Então, a análise experimental do comportamento vai estudar esses processos, vai experimentar esses processos, tá? É uma forma também que eu acho bem didática da gente dividir, compreender a análise experimental do comportamento como o estudo desses processos, e a análise aplicada do comportamento, a ABA ou a ACA, é o procedimento. Então, eu tenho o estudo dos processos aqui na análise experimental do comportamento e o procedimento, a forma como eu vou fazer essa ciência com o meu sujeito. Agora eu vou tirar meu rosto daqui e vou colocar aqui. É uma ciência que estuda as relações entre o comportamento e suas variáveis controladoras, alicerçadas pela filosofia da ciência denominada behaviorismo radical. Gente, mexer na orelha é uma mania, né? Vocês já prestaram atenção. Uma análise experimental do comportamento enfocará suas características quantitativas, a manipulação experimental das variáveis, a exata descrição tecnológica de todos os procedimentos que contribuem para a modificação, a utilidade desses procedimentos para realizar a generalização dos resultados obtidos. Vamos ver todos os slides. Aí eu aperto e não vai. Foi. Então vamos lá. Análise experimental do comportamento é a ciência, tá? Vamos ler alguns, não todos. Então, quais são os objetivos? Os objetivos da AEC é estudar a dinâmica do comportamento através da observação cuidadosa, assim como as condições em que ocorrem suas respectivas consequências num contexto científico.
Analisar as relações comportamento variáveis controladoras a partir do método experimental. A gente precisa estudar a partir desse método experimental, tá? Vou dar um exemplo. Trabalho em escolas, como vocês sabem, psicologia escolar e educacional. Então vamos dizer que eu tenho um aluno, o nome dele é Alexandre. Alexandre tem 6 anos. E Alexandre estava lá, Alexandre faz o primeiro ano do ensino fundamental, e aí teve lá uma complicação, teve uma situação lá na sala de aula que o Alexandre papocou a mão na cara do colega. Isso nunca tinha acontecido antes na escola, então mandaram chamar os pais de Alexandre, ele levou uma baita de uma bronca. Só que antes, Alexandre nunca tinha feito isso. A partir daquele momento, Alexandre começou a entrar em confusão, atrás de confusão na aula. Nas aulas, nas salas de aula. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que verificar quais são as variáveis aqui, nós vamos modificar, vamos analisar, vamos pelo menos verificar a linha de base e tudo direitinho como manda o procedimento e por que o Alexandre se comportou daquela forma. Por que aumentou a frequência do comportamento dele de ser agressivo. O comportamento agressivo. As pessoas elas não nascem agressivas. É muito comum, aqui abrindo um parêntese, as pessoas falarem assim, fulano é agressivo porque é autista. Não, ele aprendeu na agressividade que ele tem recompensas em cima disso. E quando a gente fala de recompensa, quando a gente fala, vou usar a expressão correta, quando a gente fala de reforço, nem sempre é uma coisa bacana, viu, galera? É reforço porque aumenta a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer. Então eu pego esse meu sujeito, eu pego o Alexandre, que agora é caçador de conversa, tá? E vamos verificar quais são as variáveis, onde é que eu mexo, onde é que eu tiro, onde é que eu coloco direitinho para que entender por que o comportamento dele aumentou a frequência, ao invés de diminuir porque ele levou bronca, porque os pais foram chamados. Identificar os princípios de modificação do comportamento, estabelecer leis gerais que regulem a ocorrência de comportamento, estabelecer quais são os limites desse campo de conhecimento e discriminar novos problemas buscando novas soluções. Pesquisa. Vou fazer ciência. A gente vivemos numa época... Gente, já são 11 minutos de vídeo. Só são 15 minutos que pode gravar. Até esqueci o que ia falar. Tá, as características da análise experimental do comportamento. Correr pra gente fechar aqui a análise experimental. Abordagem biológica e social, tá? Então eu vou estudar o sujeito, o sujeito único, tá? A gente fala de delineamento de sujeito único, então eu vou estudar o meu sujeito a nível biológico, mas também eu vou levar em conta, levar em consideração toda essa construção, tanto biológica, mas também social do meu sujeito. Quando a gente vai estudar sobre as consequências, quando a gente vai estudar o sujeito, a gente estuda ele a nível biológico, a nível filogenético, mas também temos que compreender ele a nível ontogenético e também a nível cultural. Tá? É uma abordagem experimental, sistemática, define a psicologia como estudo sistemático e, tanto quanto possível, objetivo do comportamento humano e animal. Características da EQ. O comportamento é definido como? Que é o comportamento para a EQ. Interação entre o organismo e entre o seu mundo histórico e imediato. Acabei de falar sobre isso. Não é somente esse comportamento aqui e agora, mas também toda a história de vida do sujeito. Toda e qualquer forma observável de reação ou resposta do organismo a qualquer tipo de estímulo interno ou externo. E aí a gente aprendeu que no behaviorismo radical, Skinner veio para quebrar aquela equação de que é porque é interno, é porque na verdade tem a ver com a mente. Não. E também Skinner se questionava por que a gente vai privilegiar aquilo que é externo ao sujeito e não aquilo que é interno. Então nós devemos levar em consideração sim aquilo que é interno. A ênfase no estudo do comportamento a nível molar. Nós temos 1 minuto. Então aqui adaptando um termo da química, tá, para a psicologia, assim da mesma forma como na fisiologia a gente também pegou termos emprestados, agora da química. A nível molar, o que quer dizer? Diz respeito ao nível da análise funcional, que leva em consideração as condições históricas de seleção de um repertório de comportamento, como determinados eventos adquiriam certa função e as contingências entrelaçadas que explicam
Já vai acabar o tempo. O funcionamento atual do sujeito. Eu vou ver num nível muito maior. Eu vou levar em consideração toda a história de vida do sujeito, todas essas classes de respostas, o porquê ele se comporta dessa forma, baseada em diversas outras. É muito mais amplo. Tá? A nível molecular, temos 10 segundos, refere-se ao nível de análise funcional que leva em consideração as condições imediatas que selecionam uma unidade comportamental específica representando um recorte